mais apropriado para aquele momento. 2000 anos depois, novos problemas, novos conselhos, novas reflexões. Então a gente parou no versículo 17. Diz assim: dito isso, não vos louvo, eu não posso louvar. No 17 ele: agora eu não vos louvo. Porque depois que Paulo traça um elogio à igreja de Corinto, agora ele faz uma repreensão dado os problemas que chegou diante dele. Às vezes a gente tem a impressão de que quanto mais dons espirituais a pessoa tem, mais espiritual ela seja, o que não é verdade. Dado à igreja de Corinto, é o contrário. A igreja que tinha todos os dons espirituais era a igreja de Corinto. No entanto, era a igreja mais carnal do apóstolo Paulo lhe deu. Então, dons espirituais não é sentido de espiritualidade. Dons espirituais não tem nada a ver com espiritualidade. Dons espirituais têm a ver com a graça de Deus, através do Espírito Santo, concedendo dons aos membros para o crescimento e edificação da igreja. Mas apesar da igreja de Corinto ter vários membros com vários dons espirituais, eles estavam com o caráter moral na lama. É por isso que às vezes a gente aplaude mais o dom do que o caráter. Esse é um grande problema. Pelo menos eu sempre vi isso desde ali no início da caminhada. Antigamente, se você pregasse e não falasse em língua estranha, Deus não te usou. Antigamente a pessoa estava pregando, estava tudo bem. Soltou uma língua, parece que o negócio pegou. A pessoa entregava uma profecia, a pessoa entregava uma revelação. Depois se fazia uma fila na frente daquela pessoa. Eu nunca vi fila na frente de Jesus, a não ser para ser curado, liberto de demônio, ou querendo alguma coisa do seu próprio interesse. Ninguém fazia fila para pedir oração para Jesus, porque Jesus ensinou o povo a orar. Estou ensinando vocês a orar para vocês não ficar fazendo fila. Quer dizer, quando a gente é dado a pedir muito, é uma grande preguiça de não fazer aquilo que Jesus já nos ensinou e nos deu condições de fazer. Ministério de intercessão é outra coisa. Jesus intercedeu pelos seus discípulos junto ao Pai, mas Pedro e os 12 não fizeram fila na frente de Jesus. Jesus, por si mesmo, intercedeu por aqueles que ele achou necessário interceder, sem ninguém precisar pedir. Existe um ministério de intercessão que ninguém precisa pedir, você sabe que você tem que orar, você intercede. Pedro estava preso, vamos interceder. Fulano está na prova, vamos interceder. Mas não quer dizer que a pessoa precise ficar te sugando, te ligando toda hora para ficar te pedindo oração. Então, a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons espirituais. E talvez diferente dela para os nossos dias de hoje, essas pessoas é como
acabou tornando a igreja como um time de futebol. Se faz gol, tá dentro. Se não faz gol, é ruim. Não sei você, na época do colégio, na hora de formar o time, você era um dos primeiros a ser escolhido ou você ficava por último que nem eu? Já vão escolhendo os bons, e você já vai ficando constrangido que você até chamou o goleiro e não chamou você. É o último, né? Você. Pois é. No jogo de futebol já escolhe quem tem talento. Quem tem talento. Mas no time de futebol de Jesus, escolhe primeiro quem tem caráter. O talento não vem na frente. O talento é dom, é graça, é consequência. Quer ver um exemplo? Deixa eu ver o último escândalo no futebol mais recente que eu lembro é daquela mulher lá no quarto de hotel do Neymar, lá no país, lá não sei das quantas, eu esqueci, né? Queria processar. Aquilo, para a imagem dele, naquele momento como pessoa pública, todo mundo ficou falando, ficou criticando, mas o salário dele não diminuiu. Faz gol, tá dentro. Não importa se ele pegou 1, pegou 10, pegou na boate, foi pego não sei onde, não é isso, ele não é pago. Claro que a pessoa tenta manter uma boa imagem por causa das propagandas que a pessoa ganha fazendo. E as pessoas, quando vai te contratar para fazer uma propaganda do produto dela, ela quer que você mantenha uma boa imagem. Mas ele podia ser a pessoa mais escrota do mundo, que o salário dele era o mesmo. Fez gol, tem salário. No nosso meio não é assim. Você pode fazer gol, pode profetizar, pode pular para fazer o que for, fazer fogo cair do céu. É escroto, está excluído. Tem que ser deixado de lado, tem que entrar na disciplina, tem que ir para o banco, tem que passar vergonha. Um jeito de falar. Porque tem gente que nem sente mais vergonha depois que comete as barbaridades que não devia cometer. Então, o caráter vem em primeiro lugar. O talento é graça, é consequência. Versículo 17. Dito isto, não posso louvar-vos, vossas assembleias, longe de vos levar a melhor, vos prejudicam. Em primeiro lugar, ouço dizer que, quando vos reunis em assembleia, há entre vós divisões. Aqui já vai estar tratando da reunião da ceia. E Paulo começa a dizer que nessa reunião já havia entre eles divisões, preferências, panelas e por aí vai. E em parte eu creio. É preciso que haja até cisões entre vós, a fim de que se torne manifesto entre vós aqueles que são comprovados. Esse comprovado aí está como? Os que estão certos, não é isso? É mais ou menos assim, não importa que haja heresias, divisões, aprovados. Heresias, briga, dissensões. Por quê? Porque não se descobre o certo quando tudo vai bem, irmão. É quando vem um problema na nação, no país, dentro de casa, onde for, que aqueles que estão firmes, aqueles que são corretos se manifestam. É quando manda ali em Israel uma nação se dobrar diante de uma estátua, é que aparece 3 corajosos. Então é no momento de dificuldade, no momento das heresias, que aqueles que acreditam e defendem a verdade vão se manifestar. Quando, pois, vos reunis, o que fazeis não é comer a ceia do Senhor. Cada um se apressa por comer a sua própria ceia. E quando um passa fome, o outro fica embriagado.
Quando Paulo está dizendo que cada um comia a sua própria ceia, é que a ceia do Senhor na igreja primitiva era uma grande refeição. Às vezes a gente até podia fazer isso, né? É porque na verdade a gente poderia até repetir a ceia da igreja primitiva, que antes do pão e do cálice era uma grande refeição. Mas um lugar com 2.000 pessoas não dá para fazer uma comida para 2.000 pessoas. Dá para fazer quando tem pouca gente. Então, primeiro se fosse à noite, era um grande jantar, era um grande banquete. Só que cada um trazia de casa, né, a sua comida, a sua refeição. Só que os ricos traziam, né, coisas gostosas para sobrar, muita coisa. E os pobres, um pedaço de pão molhado no cachorro quente, né? Uma rosquinha no leite. Então quem era pobre, para não dizer que não trouxe nada, trazia pouca coisa. E os ricos faziam muita coisa. Aí imagine a igreja primitiva aqui agora, eles entrando à noite da refeição. Eu vejo chegando Eliabe, trazendo um panelaço, siri, caranguejo e trazendo um panelaço de pizza, matando. Aí ele começa a chamar o pessoal entre ele para senta aqui na minha parte aqui, que é. Aí tadinho chegava o André Rocha com um pedacinho olhava para Eliabe, não. E ninguém sentava perto de mim, aí eu ficava ali. Era isso que Paulo está falando. Eu não vos louvo, vocês estão loucos. Quando vocês reunir para a ceia do amor, a ceia do Senhor, na hora da refeição, o que acontecia lá? Cada um se apressa para comer a sua própria ceia. Vamos comer tudo, daqui a pouco o André vai aparecer. Come. Aí cada um se apressava para comer e o outro lá esperando sobrar um pouco para ele. Não sobrava nada. Os que tinham pouco comiam e continuavam com fome. Os que tinham muito comiam até vomitar. E cada um se apressava em comer a sua própria ceia. Comer a sua própria ceia, que eles ainda estavam na janta, irmão. Eles ainda estavam na refeição. Era um grande banquete. Enquanto um passava fome, o outro ficava embriagado, né? Tinha um jarrão de vinho também. Não tendes casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar os que nada têm? Que vos direi? Hei de louvar-vos? Não, neste ponto eu não vos louvo. Na hora da ceia do amor, da ceia da comunhão, da ceia da fraternidade, uns se juntavam para comer demais e outros estavam isolados comendo de menos. 23. Com efeito, eu pulei algum versículo? Não, né? Com efeito, que eu mesmo recebi do Senhor, eu vos transmiti. Esse eu recebi do Senhor, Santa Ceia já era uma coisa estabelecida, ensinada por Jesus. Não precisou de receber revelação divina, não. Ele recebeu por tradição. Que eu recebi do Senhor, eu vos transmiti. E na noite em que Jesus foi entregue, traído, o Senhor Jesus tomou o pão. Depois de dar graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, ou para vós. Fazei isto em memória de mim. Só uma pausa aqui. O sentido da Santa Ceia
em Paulo vai mudar um pouco. Vai mudar um pouco. Se nós observarmos, Jesus parou nesse sentido aqui, né? Fazer isso em memória de mim. Em memória é eu lembrar, é uma lembrança. O culto de Santa Ceia até então é que eu lembre do sacrifício de Jesus, que eu lembre da sua morte na cruz, que eu lembre desse objetivo da sua missão, que eu lembre que ele morreu por todos nós. Então, Jesus estabelece o sentido da Santa Ceia é quando vos reunides, no português para até criança entender, lembra de mim, lembra desse momento. Então a Santa Ceia é um memorial. Mas Paulo vai dar um sentido a mais. Paulo. Do mesmo modo, após a ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Este cálice é a nova aliança em meu sangue. E todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por que eu digo que Paulo dá um sentido um pouco a mais? Que Jesus, ele coloca assim a ceia como um memorial, ceia e lembre. Mas Paulo, é ele que entra com examinai a vós mesmo. Então, parece que, mesmo que não foi a intenção de Paulo, mas o culto de Santa Ceia parece que virou mais um pré-julgamento do que um memorial. Fulano não tomou a ceia hoje não, eu estou de olho, não tomou a ceia hoje não. E você vê que o sentido que Jesus colocou, lembre desse momento que eu vivi. Na hora das... Lembra, Paulo vai, examine-se. E aí nós começamos a examinar o irmão. Mas Paulo não falou que eu tenho que examinar você. Paulo falou que eu tenho que me examinar. Aí a pessoa fica assim, eu sei da vida dele, agora eu quero ver se ele vai tomar cedo ou se não vai tomar cedo. Eu quero ver se ele vai pegar aquele pão. Ei, não é você que tem que examinar o irmão não, irmão. Não distorce a Bíblia não. Examine-se a você mesmo. E não fique examinando o irmão, né? Porque até então esse examinar já é, uma coisa mais atualizada, algo mais atual. Jesus lembra de mim. Lembrar de mim. Só uma coisa interessante, só para reflexão, tem uma tribo, se não me engano, eu acho que é até uma tribo de canibal, que fazia um ritual antropofágico. Eu vou explicar. Porque eu queria que vocês imagine, não com mente de brasileiro, pensa a mente de um judeu naquela época. Imagine Jesus falando: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não vai entrar no reino de Deus. Comer o quê? Sua carne? Beber do seu sangue? Eu lá sou vampiro ou canibal? A grosso modo, quem não pegou, ele não explicou que era algo espiritual, ele não explicou, ele falou desse jeito, Então, soou de um jeito que quando ele falou já queriam matar ele, Ora, se o homem mais sábio da época, para nascer, é-vos necessário nascer de novo, eu vou entrar no ventre da minha mãe, o homem mais sábio da época, imagine, come da minha carne e bebe do meu sangue, eu lá sou vampiro, Então você já viu que eles entenderam de uma forma que já queria apedrejar Jesus. Voltando à tribo de canibal, um ritual antropofágico, eles têm costume de falecer um ente querido, eles comem, Comem o cadáver,
Tomara que seja bem assado, fervido na chapa, né? Bem passado, que mal passado deve dar uma dor de barriga. Eles têm esse ritual. Faleceu um ente querido, acenda a churrasqueira, né? E aí um historiador, sei lá quem estava na entrevista e chegou e... Mas vocês fazem isso? Que absurdo! Os canibal... Lembra que até então não era comer o vivo, era comer o morto. Aí o chefe lá da tribo lá dele dizem: quem não respeita os seus mortos são vocês, que enterram eles embaixo da terra para o bicho comer. Na mente do canibal, ele estava querendo dizer: nós respeitamos os nossos mortos, porque nós cremos que, ao nos alimentarmos dele, as suas virtudes viverão dentro de nós. Estava na cabeça dele. E vocês enterrando para os bichos apodrecer. E no respeito, os mortos são vocês. Se a gente pegar ao pé da letra e espiritualizar, é basicamente o que Jesus estava ensinando e o fariseu não entendeu. Quando eu como do pão e bebo do cálice, é para que as virtudes de Jesus viva dentro de mim. Viva dentro de mim. Paramos. 27. Isso. Anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, né, veja que é Paulo já entrando no novo da ceia, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por que às vezes a gente parece que Paulo, né, está acrescentando? Irmãos, é porque os primeiros cristãos, quando aceitaram seguir a Jesus, era crente de verdade. Quer ver um exemplo? O que acontecia lá? Deixa eu dar um exemplo. É a mesma coisa que a gente tivesse num país aqui agora, aonde ser cristão era sinônimo de tivesse uma lei, um decreto, né, que você assinou a sua sentença de morte. Quem em sã consciência iria aceitar Jesus, meu irmão? Pelo amor de Deus, está doido? Eu acho que, um exemplo, tiver 1 milhão de... Vou dar um exemplo, estou chutando aqui só para fazer uma comparação. Tiver 1 milhão de crentes no Brasil, aí decreta uma lei, né? Pena de morte para quem for crente. Se sobrar Sadraque, Mesaque, Abidnego, é muito. Então, o cara era crente, então não precisava vai se examinar. Se é doido, assinei minha sentença de morte quando eu aceitei ele. Então era uma coisa do cara ser crente. Aí quando, né, a igreja já não é mais perseguida, vem que é legal ser crente, aí começou a aparecer os meio crentes, os mais ou menos. Aí Paulo viu que o negócio virou bagunça. Aí tem que dar uma palavra dessa mesmo. Então, como eu estou vendo que tem crente, outros que querem ser crente, outros que parecem crente, outros que estão tentando ser crente, é melhor vocês se examinar para vocês não tomar a ceia do Senhor indignamente. Será réu do corpo e do sangue do Senhor, né? Então quem toma indignamente, na concepção de Paulo, está crucificando a Jesus novamente, está, né, indo contra o sacrifício do Senhor. Ou seja, você será réu culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Pergunta?
com o seguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Vou repetir, examine-se a si mesmo, né? Vou ver se o irmão vai tomar ceia hoje. Examine-se a si mesmo, deixa que o outro é problema do outro, não é seu. Examine-se a si mesmo, antes de comer desse pão e beber desse cálice. Então, depois da grande refeição, eles comiam pão e bebiam cálice. Pois aquele que come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Eis porque há entre vós tantos débeis, enfermos e muitos que morreram. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha só aqui, o 31 vai explicar o 30. Porque as pessoas estavam morrendo prematuramente e estavam padecendo de doenças. Vou ler de novo. O 30. Eis porque há em vós débeis, aqui está débeis, aí está o quê? Enfermo? Doentes e fracos, enfermos, e muitos que morreram. Quer dizer que as pessoas que estavam tomando sem discernir, estavam ficando doentes, fracos e débeis, estavam morrendo. Agora o 31, se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, ou seja, eles deveriam ter se examinado melhor, para não ter ficado fracos, débeis, doentes, morrendo prematuramente. Porém, esta morte, fracos, débeis, não sei o quê, não é que eles estavam condenados. Por quê? A gente poderia pensar, então se eles morreram sem discernir, eles foram para o inferno. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que eles morreram prematuramente, ficaram doentes por não discernir o corpo do Senhor. Ou seja, se é um ritual de amor, eles não estavam cumprindo esse ato de amor na hora da refeição, na hora da ceia. Então Paulo está alertando para que eles não continuem assim, senão vai ter cada vez um prejuízo maior. Então essa praga de doença ou essas mortes prematuras, era Deus julgando eles, porque eles não se julgaram a si mesmo antes. Se você não resolver o teu problema com Deus, Ele resolve por você. Se você não se examinar, não se corrigir, não te preocupa, Ele dá um jeito de corrigir você. Agora, se é doença, se é morrendo, se é matando, se é cortando a perna, se é... Eu não sei, velho. Eu não sei. Mas uma coisa é certa, quem não se corrige, Deus, Ele consegue te corrigir. Sabia disso? Ele consegue. Pergunta? Então estava acontecendo isso. Mas, por meus... 32. Mas por seus julgamentos, o Senhor nos corrige, para que não sejamos condenados com o mundo. Então, está vendo? Deus fazia isso com eles, justamente para eles não morrer perdidos. É melhor puxar a tua orelha agora, mesmo que eu tenha que te levar para você não perder a sua salvação. Então Deus os corrigia para que eles não fossem condenados com o mundo. 33. Portanto, meus irmãos, quando vos reunides à ceia, esperai uns pelos outros. Agora vocês entenderam, porque antigamente, ou hoje, não sei, deixa eu explicar esse pensamento. As pessoas começamos a esperar uns pelos outros, concluindo ser a forma correta de ceia. E aí, muitos tomaram esse pensamento ao pé da letra, no pensamento que a ceia correta é quando nós esperamos uns pelos outros. Mas já tem a igreja que você vai pegando e já vai tomando. Aí um quer falar mal da outra.
Quando é para esperar, está falando da grande refeição e do grande banquete que era dado no momento da ceia. Porque ninguém está doido, desesperado para comer um pedacinho de pão. Esperai uns pelos outros, para que todos, na hora da refeição, comam juntos, se satisfaçam juntos, estejam... E não aconteça que um comeu demais e o outro passou fome, como Paulo disse. Esperai uns pelos outros, para que todos possam comer satisfeitos dessa refeição. Então, como nós não damos banquete antes da ceia, nós esperamos de uma forma simbólica, porque ninguém espera para comer um pedacinho de pão. Eles esperavam para que um não comesse a refeição e deixasse o outro com fome. Ninguém sai daqui com fome na igreja no momento da ceia, porque aquele pãozinho não te enche, e nem foi feito para te encher. É um ato simbólico. Então, por isso que a gente não critica quem espera e nem quem pega e vai tomando, porque o sentido de esperar não é o momento do pão e do cálice. O sentido de esperar é na refeição. Só se espera pela refeição. Mas, irmãos, eu espero na hora do cálice. Não está errado. Não está errado. Mas, irmão, eu tomei antes dos outros. Também não está errado. Entendeu? Tem que explicar de novo. Então, se você espera, você está certo. Se você faz parte de um ministério que espera, você vai esperar, porque esse é o correto aqui. Agora você foi visitar uma igreja, e aí você viu que na hora da ceia, eles falaram assim: se você estiver em comunhão com a tua igreja, você pode tomar ceia. Aí só que você está numa igreja que assim que pega o cálice, toma. Aí você vai, tá certo também. Você não vai falar, nossa, eles aqui estão errados. Não, errado está você em pensar assim. Entendeu? Se você está em outro lugar e eles estão pegando e já estão tomando, é porque também não tem problema. Se esperava pela refeição. Como não tem refeição mais, se você espera que é o correto, e o ministério que não espera também não faz diferente. Entendeu? Preciso explicar pela terceira vez. Correto. Quando você convida alguém para comer na sua casa, você come primeiro e depois a visita come, ou não espera todo mundo para ficar sentado para todo mundo e comer junto? Tá. Esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, tá vendo? Se alguém tem fome, come em casa, a fim de que não vos reunais para a vossa condenação. Quanto ao mais, eu determinarei quando aí chegar. Paulo diz, os demais problemas eu vou resolver quando eu chegar aí na igreja. Então, concluímos o capítulo 11. Pergunta? Passou da hora aí. Deixa eu ver se eu entendi o que você está dizendo. Você está dizendo que naquela época os que comiam indignamente morriam e hoje não estão morrendo. Porque é claro que quanto mais a gente melhora a ciência, a tendência é viver mais. É claro que lá as pessoas com 40 anos já estavam com o pé na cova. Então vamos alinhar esse pensamento com Ananias e Safira. Ananias e Safira vendeu a casa por R$1.000. Chegou na igreja e falou com Pedro: está aqui, vendi a casa por R$500. E falou para a esposa dele: guarda aí 500 aí, guarda 500. Aí Pedro: mentistes ao Espírito Santo, mentiste a Deus. Se você
tivesse vendido por 1.000 e falasse, vou dar 500 e ficar com 500, o dinheiro não é seu, você não faz dele o que você quiser? Então, porque todos estavam dando tudo o que tinha, então você, né, com esperteza, foi mentir logo para quem? Né? Eu não sei de nada, mas o Espírito Santo de Deus já sabia de tudo, então morreu ali na hora. Morreu só porque mentiu. Morreu só porque mentiu o valor da oferta. Mentiu o valor da oferta. Então, o que eu entendo? Depois que aconteceu isso, diz que um temor do Senhor caiu tão grande na igreja, que todo mundo fazia o que era certo e tinha medo de fazer o errado. Então, na igreja primitiva, Deus teve que começar a agir dessa forma, para que as coisas crescessem numa proporção maior e mais digna, vamos dizer assim, né? As pessoas levar esse negócio de ser crente a sério, né? Porém, o que acontece? Hoje, a longanimidade de Deus tem sido enorme na vida das pessoas. Misericórdia de Deus tem sido absurdamente enorme na vida das pessoas, que fazem pior do que Ananias e Safira, fazem pior do que tomar ceia indignamente, estão aí, vivios da Silva, mas errando o caminho do mestre. É a última chance. Essa é a grande questão. Da mesma forma com que o Deus que abre o mar engole os egípcios e também engole o povo dele rebelde no deserto, é o Deus que usou as pessoas do passado como exemplo para a gente não cometer os mesmos erros. Hoje Deus não abre a terra e sai engolindo as pessoas. Então o que acontece? Deus, ele agiu de uma forma para que nós não precisássemos passar por isso. Por isso que é bom aprender com o erro dos outros. Sempre digo isso. Erre a primeira vez, não erre a segunda. Aprenda com os erros dos outros. Não seja o exemplo de erro para os outros. Basicamente isso. Não podemos dizer assim não. Se eu digo que Deus se eu digo que Deus é mais misericordioso agora do que no passado, deixa eu te explicar uma coisa. Não, a graça sempre existiu também. Deixa eu dizer uma coisa. Se eu cometo um pecado e você comete o mesmo pecado do que eu, Deus te mata e eu fico vivo, Deus é injusto? É óbvio que não. É óbvio que não, porque só de eu dizer que Deus está sendo injusto, eu estou errado. Ou vocês não aprenderam isso? Só de você pensar que Deus está errado, você já está errado. Você tem que entender uma coisa, que Ele é Deus e a gente não é. Mesmo que eu não saiba explicar, se eu acho que Deus está errado, o errado sou eu, porque Ele vai continuar sendo Deus e eu vou continuar sendo errado. Acontece que a forma com que Deus vai julgar nós dois é critério dele. Não quer dizer que por causa que eu não morri, como você morreu, que eu não vou sofrer as consequências do que eu fiz. Talvez o privilégio foi do que morreu, porque o outro vai pagar mais tempo ainda em vida. Não tem condição. Vocês estão entendendo? Não tem condição. É isso aí que eu ia falar. Tá falando aí, ó. Eu estou aqui, mas tem gente que fez pior do que eu e tá aí.
Verdade. Verdade. Amém. Correto. Esses dias, a pessoa desviada da igreja falou assim: irmãos, eu estou desviado, mas eu estou em casa e eu não estou fazendo nada de errado, eu só não estou na igreja. Não, eu estou fazendo teatro aqui mesmo. A pessoa, né? Ó, eu saí da igreja, mas fique tranquilo, eu estou em casa e não estou fazendo nada de errado. Leu isso aonde? Essa pessoa é capaz de Adolf Hitler encontrar o caminho do céu e ela não. É capaz o ladrão da cruz que viveu fazendo besteira a vida inteira e no final da vida ele reconheceu Jesus e está salvo. Aí você, eu não estou na igreja, mas não estou fazendo nada de mal para ninguém. Você está achando que você vai chegar onde o ladrão da cruz chegou, mas nunca. Né? Então, as pessoas têm que entender. Aí vão chegar lá diante de Deus. Nossa, por que se salvou o ladrão da cruz que fez besteira a vida inteira e a pessoa estava lá, não rouba, não fuma, não cheira, não faz nada, só não ia na igreja? Você vai ficar julgando a Deus e ensinando a Ele como é que é o método de salvar as pessoas? Não tem injustiça em Deus. Não tem injustiça em Deus. Eu só não estou fazendo nada de errado. Só de você já está errado. Já está errado. E é nesse capítulo que a gente vai entender que Paulo vai falar que nós somos um corpo. Ah, meu dedo está lá em Paú. Né? Eu estou aqui em Santa Rita, mas meu dedo ficou lá. Na hora do arrebatamento eu vou e o meu dedo que ficou lá vai ficar. Olha, porque o corpo é um só. Paulo é o que a gente vai tratar daqui para frente. O corpo é um só, ele vai falar de vários dons, ele vai falar que é esse membro, o pé não é melhor que a mão, um tem que respeitar o outro, não sei o quê, mas ele está falando que a igreja é um corpo. Aí a pessoa está assim, ó, eu só estou fora do corpo, mas não estou fazendo nada de errado com o meu corpo. Pois é, quando o corpo subir, você está fora do corpo. As pessoas, nossa, é tão difícil ser crente. Bom, se for era para cada um de nós pagar os nossos pecados na cruz, crucificado. Aí Jesus fala, não, eu sou crucificado no lugar de todos vocês. Nossa, como é difícil ser crente. Então tudo bem, é inválido o sacrifício dele, morra você na cruz pelos seus pecados. Não, mas isso aí... Pois é, o mais difícil ele fez, o mais fácil você está botando como difícil. Então, a gente sempre tem que procurar entender na medida da sabedoria que Deus nos dá. Deus é bom, Deus é amor. O mesmo Deus de amor é o Deus que criou o inferno, né? As pessoas olham para a gente como se a gente tivesse criado o inferno. Não, eu criaria 10. Ele criou um, né? É um lugar que a gente fala como se fosse estar vazio. Não, vai estar cheio, né? Então o seu Deus de amor é Ele que criou o inferno, entendeu? É Ele que tem o plano de salvação, é Ele isso, Ele não tem justiça, é de misericórdia, é longânimo. Agora, se Ele trata um de um jeito e trata outro de outro jeito, e você acha que é injusto, na verdade quem não entendeu somos nós, que Ele é perfeito em toda a sua plenitude. É a mesma coisa que você olhasse para uma... Né? Deixa eu ver como é que até a criança entende aqui. Né? É uma coisa que... Ela olhou para o lado. É uma coisa que... Aí você está lá, uma bicicleta perfeita. Você deu uma pedalada errada. Mas como que ela deu uma pedalada errada se ela foi feita para ser perfeita? A pedalada dela é perfeita. Entendeu? É isso que a gente tem que entender.
no meio de diante de um Deus perfeito, os únicos imperfeitos aqui somos nós. Então, quando a gente olha para aquilo que é perfeito, não tem como sair outra coisa senão perfeição dele. Agora, a minha forma imperfeita de ser, pode ser que eu não entenda aquilo que é perfeito, a forma com que ele age. Mas não tem como sair imperfeição daquilo que é imperfeito. Então, todas as vezes que eu não entender Deus, o problema é sempre meu. Sempre meu, porque ele é perfeito, né? Não, mas às vezes muitas pessoas são decepcionadas por causa disso, por não entender Deus, não entender o próprio chamado, não entender muita da... Nossa, mas Deus permitiu que matasse não sei quantas crianças não sei aonde, que matasse não sei o que, não sei aonde, que não sei o que. Nossa, cada coisa. Paramos onde? Começamos o 12, né? Vamos concluir o 12, porque o 13 vai falar de amor. Quarta-feira que vem é ainda que eu falo. Capítulo do amor. Vamos lá. Os dons do Espírito, ou carisma, que é graça. O propósito dos dons do Espírito, a propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Sabeis que quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Versículo 2, como é que está aí? Versículo 2. Ok. Paulo, ele já está criticando. Havia uma onda de manifestações espirituais na igreja de Corinto. Era a igreja mais problemática que tinha. Paulo estava dizendo, havia alguma coisa lá relacionada ao paganismo e aos ídolos. E Paulo já está dizendo isso no versículo 2, quando vocês não eram crentes e adoravam a ídolos. Só dele estar falando isso, ele está querendo dizer que no meio daquela movimentação toda havia coisa pagã e havia coisa idólatra, né? Hoje não é diferente, né? No meio de uma igreja cheias de manifestações espirituais e de dons, sempre tem um idólatra, né? Seja aí o que idolatra o dom, ou aquele que é usado, ou não sei o que é. Sempre tem idólatra. No caso da igreja de Corinto, a idolatria era alguma coisa que acontecia no culto pagão, que Paulo identificou que estava acontecendo ali naquela igreja. Às vezes, irmãos, eu até fica rolando uns vídeos, né, de umas manifestações espirituais esquisitas que dizem que acontece no culto. Realmente parece uma coisa, né, meio afrodescendente, meio umbanda que banda e aparece umas coisas muito esquisitas em algumas manifestações, irmão, que realmente Paulo estaria dizendo a mesma coisa. Por isto, eu vos declaro que ninguém falando como o Espírito de Deus diz, anátema seja Jesus. Então, no meio daquela manifestação espiritual dentro da igreja, alguém era usado por um espírito para dizer que Jesus era maldito. Dentro da igreja. Paulo, vocês não estão prestando atenção nisso não? Vocês estão deixando passar o quê? Tem pessoas sendo usadas por um espírito dentro da igreja dizendo que Jesus é maldito. Então, estava acontecendo as manifestações espirituais muito esquisitas também dentro da igreja de Corinto. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministério,
mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito da mensagem de sabedoria, ou o dom de sabedoria. O outro, a palavra da ciência. Esses dois dons são um pouco parecidos, né? O dom da palavra de sabedoria era um dom de expor as mais altas verdades cristãs, a que diz respeito a Deus, a vida divina em nós, o ensinamento perfeito. Tem aqui o da palavra da ciência, que o autor coloca, o dom de expor verdades elementares do cristianismo, ou os ensinamentos das revelações de Jesus. Segundo o mesmo Espírito, outro, versículo 9, o outro, o mesmo Espírito, o dom da fé, né? Que aqui é a fé num grau extraordinário. O outro ainda, sobre o mesmo Espírito, concede dons de curar. Dom das curas, ou dons de curar, está no plural aí, dons de curar. Há outro, o poder de fazer milagres. Milagres é como se fosse prodígio, que milagre é uma coisa que a ciência por ela mesma não pode fazer. Por isso que a gente fala milagre. Se a ciência pode fazer, não é milagre. Milagre. O outro, dom de profecia. O outro, de discernimento de espírito, que a igreja estava precisando. Discernimento de espírito. O dom do discernimento de espírito, a pessoa que tem o dom de discernimento de espírito, ela vai orar, ela vai ver, o Senhor vai revelar para ela, a pessoa que está sendo manifestado o Espírito, ela está na carne, é o diabo que está usando ou é Deus. Só tem 3 formas da pessoa ser usada: ela mesma se usa, é o diabo que usa ou é Deus que usa. Então o dom de discernimento de espírito, é o seu espírito, é o espírito do inimigo ou é o de Deus? Então, esse é o dom do discernimento do espírito. O outro, dom de falar em línguas. E o outro de interpretar. Irmã, lembra que eu digo que tem língua tão estranha que nem Deus interpreta ela, né? Mas, olha só, uma coisa que é muito interessante aqui a gente saber é o seguinte: o que é o dom de línguas e o que aconteceu no dia de Pentecostes? Estão ligadas até certo ponto. Por quê? Deixa eu explicar isso de uma maneira rápida para a gente concluir e deixar o 13 para semana que vem. No dia de Pentecostes, sim, mas lendo fica melhor. Sim, Atos capítulo de número 2. Vamos lá, Atos capítulo número 2.
Isso aí. No dia de Pentecoste, né, tinha línguas repartidas como de fogo pousado sobre a cabeça de cada um de vocês. E quando essa língua tocou em vocês, vocês começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que vocês falassem. Aí eu sou da Etiópia, do Egito, da Mesopotâmia, do fim do mundo. E aí, de repente, eu estou ouvindo você, o texto vai falar, eles falavam grandezas de Deus. Então eu estou ouvindo você engrandecer o Deus de Israel na minha língua materna. E aí o outro está falando a língua materna de outra pessoa que nem eu estou entendendo. O Pentecoste, é por isso que tem essa briga aí. No dia de Pentecoste, as pessoas ouviam línguas, mas de cidades, de países, de terras diferentes. Línguas da terra. Só que é o Paulo que... Isso é até bom a gente entender, porque tem gente que por causa que cada um falava na língua da terra, não existe outra língua. Essa língua que Paulo fala aqui não é português, francês, língua da terra não. Paulo está falando que essa língua aqui quem fala em língua estranha, fala em mistério com Deus. Ele falando não entende, quem ouve não entende, é só Deus que entende. Então não era a língua do dia de Pentecostes. Mas era o mesmo Espírito que derramou aquele poder no dia de Pentecostes. Mas essa língua que Paulo vai ensinar aqui é uma língua estranha, espiritual. Diferente da do Pentecoste, foi uma manifestação poderosa. Mas quem estava na terra entendia na sua própria língua. Quem era do Garrido entendia o garridiano. Quem era do primeiro de Mariano. E aí vai. O Paulo vai falar, irmão, até glória a Deus na hora errada atrapalha o culto, né? Então, estava acontecendo isso na igreja de Corinto. Eles estavam se achando super espiritual. O irmão começava ali um terra, manto, fogo e glória. O outro lá com aquele inglês, tem umas línguas terríveis, né? Uma mistura de inglês com japonês, um negócio bolado. O outro parece que está falando ali um americano inglês. O outro tá com tei, um negócio que você não entende muito bem o que é. Mas estava virando bagunça, o tei ali, o Forest and the Night ali, e o outro ali, e a igreja de Corinto ficava ali, e o pregador querendo pregar não conseguia falar nada. Eu vou falar em língua também, eles não estão entendendo nada. E aí, Paulo, eu prefiro falar uma palavra que vocês entendam do que o culto inteiro em língua estranha, e vocês não vão entender nada, nem eu. Você também, né? Começou, né? Falava o quê? Sei. É verdade. Não, porque o dom é graça. Lembra que os coríntios são os mais depravados e estão cheios de dons espirituais. Então é dom. Dom sem merecimento nenhum.
quando Paulo até fala, ora em línguas estranhas. Quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. A melhor coisa é a pessoa que fala em línguas, ela estiver cheia do Espírito Santo, que eu acho que até que todo mundo sente, né? Porque o dom, às vezes, você pode estar até vazio, e tem tempo o que mais tem é gente vazia de Deus falando, né? A língua é até estranha, você não entende nada, às vezes nem Deus está entendendo, mas ela está falando, né? Mas o bom é quando a pessoa está cheia mesmo, né? E ela fala que aí parece que todo mundo sente a graça de Deus, mas na verdade a gente tinha isso como sinal de Deus na vida da pessoa, e a questão não é essa, ué. Se eu tomo isso como sinal de Deus na vida da pessoa e o outro que não é batizado, eu não vejo Deus na vida dele, eu estou errado. Não é essa a questão, é por isso que é um dom. É um dom. O dom que a gente mais exalta, o de língua, Paulo vai dizer que é o mais inferior de todos. Que primeiro você não entende, o outro não entende. E ele vai falar que só quem entende é Deus. E eu vou falar menos para não pecar aqui. Por isso que Paulo vai falar que é o intérprete que joga o valor do dom lá em cima. E Paulo vai falar, o maior dom de todos, depois do amor, é claro, é o dom de profecia. Porque ele fala e a igreja toda entende. Dom de profecia. O de língua estranha, ele só se eleva lá em cima quando o intérprete vem, porque aí todos estão entendendo. A própria pessoa, ela pode começar a falar em línguas e ela mesma interpretar. É porque hoje a gente vê pouco, mas eu já vi cânticos, a pessoa cantar em língua estranha. Nossa, acontecia muito. Não tinha um culto que não aconteceu alguma coisa. A pessoa mesmo fala em língua, ela mesma interpreta. Ou às vezes um fala e depois levanta o outro lá e começa a interpretar. Então é a coisa mais linda quando é de Deus. O dom do discernimento de espírito, eu vi, ele é mais sentido do que visível. Eu vou dizer que é difícil ficar enganado, porque a Bíblia diz que o Espírito testifica do outro Espírito que somos filhos de Deus. Se a pessoa começou a se manifestar demais e eu não sinto Deus, cara, ou é ela ou é o outro. Porque você tem que ter uma testificação, eu chamo de sensibilidade espiritual, né? Você tem que ter uma sensibilidade espiritual. Agora, eu só vou dar um exemplo, né? Eu vi, muitos anos atrás, a igreja apertada, era uma vigília, e aí uma irmã, o que a gente chamaria naquela época de vestida mais ou menos, de cunho menos assembleano, né? A irmã chegou, botou a mão sobre uma pessoa e começou a entregar uma revelação. E aí um dos pastores que estava lá no altar disse: fica ligado, igreja, fica ligado, Deus está querendo. Aí ele desceu lá do altar, botou a mão em cima da cabeça da irmã que estava entregando a revelação, e ela caiu endemoniada. Foi a primeira vez que eu vi assim, o cara tem um dom de discernimento de espírito, que vai expulsar Deus de dentro da pessoa, que você vai passar vergonha. Então Deus já revelou que ela não estava sendo usada pelo Espírito Santo de Deus, e ele já teve o discernimento e desceu lá e resolveu o problema. Então, mas às vezes a gente não vai repreender quando a pessoa está sendo usada, mas às vezes a gente consegue sentir se foi de Deus ou se não foi de Deus. Quem é de Deus não fica enganado não, irmão. Tem vezes que não é nem o diabo, eu sei que o irmão está na carne, mas ele quer falar bonito, mas está na carne, né? Eis que eu te vejo pagando uma pizza, está na carne, está na carne, né? Às vezes, né, a profecia é bonita, mas o irmão está na carne.
Olha a chave do carro aí, já estou com uma concessionária, 18 anos de evangelho, já recebi umas 50 chaves de carro, né? Aí eu falei, irmão, você tem que profetizar a carteira, Deus não dá carro sem carteira não, hein? Às vezes, né, o carro vem primeiro, né, vai saber. Irmãos, eu preciso terminar o 12 para semana que vem a gente ficar só no 13, vamos lá. Onde a gente parou aqui? Tá. 12. Com efeito, o corpo é um, não obstante tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Eu não gosto de ficar no corpo não, mas não estou fazendo nada de errado, mas está fora do corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito para ser um só corpo. Judeus, gregos, escravos, livres, todos bebemos de um só Espírito. O corpo não se compõe de um só membro. Não, isso aqui é bonito, né? Isso aqui é por desigrejado, né? O corpo não se compõe de um só membro. Ou seja, você não serve a Deus isolado. Você não é um parasita. O corpo não é um só membro. Tem que falar aqui na frente. O corpo não é um só membro. Mas muitos. Se o pé disser, mão eu não sou, logo não pertenço ao corpo. Havia em Corinto pessoas com espírito de inferioridade. Mas eu não profetizo. Mas eu não revelo. Mas eu não prego. Mas eu não... Só por isso eu não sou do corpo? Paulo está dizendo, não diga não pertence ao corpo. Nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se a orelha disser, olho eu não sou, logo não pertence ao corpo? Não, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Paulo está resolvendo um problema na igreja de pessoas que achavam que não tinham muito o que fazer, ou cargo, ou dons espirituais. Então eu não sou do corpo. Paulo disse, não. Paulo vai explicar daqui a pouco que toda a função faz parte do corpo, mesmo que ninguém vê, ou por mais inferior que a pessoa possa pensar. Então vamos lá. 17. Se o corpo todo fosse olho, onde ficaria a audição? Porque hoje todo mundo quer pregar. Mas se todo mundo for pregador, cadê o pastor? Cadê o presbítero? Cadê quem faz o... Cadê quem lhe pregue? É um absurdo todo mundo querer ser uma coisa só na igreja, né? Se todo mundo tocasse guitarra, não havia quem bate na bateria. Se todo mundo... Às vezes as pessoas ficam querendo ser aquilo ali. Às vezes Deus nem chamou ela para ser aquilo ali, ela fica insistindo para querer ser aquilo ali. Se fosse tudo ouvido, onde estaria o olfato? Às vezes parece que todo mundo é boca, né? Boca. Mas Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti. Outro problema da igreja de Corinto é os que se achavam muito útil desprezar as pessoas com menos função. Você na igreja bem, você não estando aqui, amém. Não é isso que Paulo está ensinando, né? Tinha pessoas lá em Corinto achando você aqui, tanto faz como tanto fez. Não, Paulo está dizendo que todos tinham funções úteis e importantes para a igreja. Nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Veja que Paulo coloca sempre a cabeça como aqueles que têm maiores posições de autoridade. Não pode nem a cabeça dizer para quem está lá no pé, lá da porta da igreja, não preciso de você, né? Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. E aqueles que parecem menos dignos de honra no corpo são os que cercamos de maior honra. Quando Paulo diz os menos dignos, né? Eu sempre imagino aquelas partes estranhas do corpo. aquela parte que o sol não bate, né? Mas aí que Paulo fala, esses membros que aparentemente a gente, né, teria como desprezível, você vive sem ele, é ruim, hein? Se tira aquilo de você, você nem no banheiro entra.
Não, você morre podre, né? Então Paulo está dizendo, Paulo está fazendo um comparativo, um corpo físico para o espiritual. Aqueles que fisicamente a gente julga, é indigno, é horrível, Paulo, mas sem isso você não viveria, não comeria, não beberia, estaria no hospital entre a vida e a morte, né? Precisando de um transplante. Paulo está dizendo, esses mais indignos é o que a gente não vive sem eles, que dá problema. Então, Paulo está dizendo que ninguém é desprezado na casa de Deus. Os nossos membros que são menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que são decentes não precisam de tantos cuidados. Mas Deus dispôs o corpo de modo a conceder maior honra aos que é menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham igual solicitude uns com os outros. Às vezes, por que as pessoas acham bonito ser pregador, ou ser cantor, ou não sei o quê? Porque é um vaso que foi feito para colocar na casa em evidência. Mas esse vaso que está em evidência, ele não estaria ali se não fosse os demais membros do corpo. Você quer pregar para a parede? Não, você quer muita gente na tua frente. Então, sem aquelas pessoas, você é um pregador de parede. Então, não, ele está dizendo que não é a maior dignidade ou os maiores vasos de honras, os que estão em evidência. Deus preparou honras maiores àqueles de posição julgados menos nobres. Versículo 26. Se um membro sofre, aí vem aqui para a gente apanhar um pouco para encerrar. Se um membro sofre, todos os membros compartilham do seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham da sua alegria, né? Infelizmente hoje a gente é mais dado a compartilhar das tristezas, dos sofrimentos, do que das alegrias, né? Você pega um lugar onde tem muita inveja, a pessoa quando é honrado, quando tem alegria demais, a pessoa que está triste já olha estranho para ela, né? Essa alegria toda podia estar em mim, era eu que devia estar sendo honrado, era eu que devia estar aí, era eu que não devia não sei o quê. Infelizmente é mais fácil a gente compartilhar tristezas do que alegrias por causa dos recalcados e invejosos. Não, 27. Ora, pois, sois o corpo de Cristo e sois seus membros, cada um por sua parte. Aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. Vem a seguir os dons de milagres. Dons de milagres. Dons de milagres é porque, às vezes, eu já vi pessoas, né? Parece que algumas pessoas são usadas em algum tipo de milagres específico. Antigamente tinha aparecido um aí que falava que só conserta a coluna dos outros. Tá com coluna ruim, faz uma fila aqui que sua coluna vai voltar para um lugar. Mas para outra coisa não adiantava chamar ele, que ele não consertava não, né? Dons de curar, na verdade, realmente são variedade de dons diferentes, mas derramados sobre algumas pessoas. Dons de curar. É por isso que eu não julgo dons com intimidade. Tantas pessoas com intimidade de Deus tremenda, mas se orar, ninguém é curado. Então, tem muito a ver com graça, misericórdia de Deus, sem merecimento nenhum. Mas Paulo diz que nós podemos buscar os melhores dons. Então, quem busca, um dia pode receber. E dom é aperfeiçoado
eu tenho, agora já era. Não, ele é aperfeiçoado. Se você não buscar cada vez mais de Deus para melhorar, dom é uma ferramenta, e ferramenta parada ela enferruja, né? Ela fica ruim, né? Você pode dar errado. Então, dom, ele é aperfeiçoado. Aquele que seja pregar, estude. Aquele que seja dons espirituais, em línguas, pede a Deus interpretação. Dons de curar, pede a Deus para você não ser idolatrado, que Deus te mata e bota outro no teu lugar, né? É por isso que eu acredito que os maiores dons de maravilhas, Deus não derrama. Não é porque não tem muita gente buscando Deus, não é porque não tem muita gente precisando, que é o que mais precisa, não é por causa disso. É que Deus não divide a sua glória com ninguém, e Deus acha abominável, um pavor, o tal da idolatria, né? Se eu pregar e um paralítico andar, é capaz de no outro dia ninguém me ver na igreja, né? Porque aí vai aparecer os convites para mim ir para o fim do mundo, porque quando o André pregou, o paralítico levantou, e aí depois eu estou morrendo no avião, porque a idolatria Deus abate, né? Às vezes eu posso morrer não por causa de mim, eu vou morrer por causa do povo que fica idolatrando. Então é isso que eu acredito, que Deus, às vezes Deus faz milagres extraordinários lá na tribo dos índios, onde não tem câmera, onde ninguém está vendo. Eu acredito que milagres extraordinários acontecem aonde ninguém está vendo. Porque onde tiver uma câmera sendo filmada, é capaz de você matar o profeta que foi usado por Deus. Porque é as pessoas que estragam os profetas de Deus. São as pessoas que estragam as pessoas usadas por Deus. Porque tem um dia, um exemplo, aquela irmã está sendo usada. Vai chegar um dia que Deus vai falar assim: vou ficar uma semana sem usar ela, porque eu estou vendo muita idolatria ao redor dela. Aí se aquela irmã não estiver firme com Deus, ela vai começar a revelar tudo que Deus não mandou, né? Porque Deus tirou aquela semana para não revelar nada. Aí ela, não, mas as pessoas estão à minha volta. Se eu não revelar, vai achar que eu estou em pecado, que eu perdi a unção, que eu perdi não sei o quê. Tá vendo? As pessoas matou o profeta, que ele vai começar a contar um monte de mentira para poder manter aquela imagem, e Deus depois vai derramar o juízo sobre ele. Então, se as pessoas não ficassem tanto em cima, idolatrando, talvez aquela pessoa seria muito mais usada por Deus, mas talvez por causa das pessoas, Deus não usa tanto assim com os dons de maravilhas. Já está. Por isso que eu acho que o discernimento de espírito é o melhor. Hoje eu colocaria ele no top 10, né? Discernimento de espírito, hoje eu colocaria. Paulo está colocando aqui amor e profecia. Eu colocaria amor e discernimento de espírito, né? Que aí você não vai ser enganado, não vai ser iludido, você já vai ficar esperto, você já vai ficar atento, né? Para discernir, né? A revelação ela só pode ser ou de você mesmo, ou do diabo, ou de Deus. Então o discernimento de espírito é fundamental. Irmão, já deu 9 horas, vamos concluir aqui, e depois pode fazer pergunta. Vem então, não sei o que, após. Aonde? Doutor. Venha seguir os dons de milagre, dons de cura. Ó, irmão, dons de assistência. Aí tá como? Serviço, não é? Ajuda. Aí, irmão, dons de ajuda. Nossa, eu queria ser usado por Deus. Olha o dom de ajuda. Todo mundo quer ser tanta coisa e não quer ajudar os outros. Ajudar é um dom. Dom de ajudar os outros. Dons de ajuda, de serviço. Eu falei, eu não sei fazer nada na igreja. Já falei, tem um banheiro ali, tem outro aqui, vai limpar banheiro, é dom de serviço. Cadê aqui, né? Governo, né? Governo é daqueles que exercem autoridade, dos que ministram, dos que pastoreiam, dons de governo. E de falar em línguas, né? Isso. Tá vendo que isso aqui não é o do Pentecoste, línguas estranhas da terra. Dons de falar diversas línguas. Ou línguas. Porventura, são todos apóstolos? Não. Todos são profetas? Não. Todos são doutores? Não. Todos realizam milagres? Não. Todos têm dom de curar? Não. Todos falam em língua? Não. Todos interpretam? Não. Aspirai os dons mais altos. Aliás, posso indicar-vos
um caminho que ultrapassa a todos, que é o dom do amor de quarta-feira que vem, se Deus quiser. Vamos ficar de pé? 5 minutos para responder pergunta. Está mais ou menos explicado, língua estranha, Pentecoste, sabedoria de Deus. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, senão a gente não estaria aqui. Deus tem uma grande e enorme misericórdia. Eu achei, me veio um pensamento aqui, estou tentando formular ele na velocidade da luz aqui, que bate um pouco com a injustiça que às vezes nós estamos falando ali. Quer ver uma coisa que a gente já ouviu? Talvez você já ouviu. Você tem uma criança recém-nascida, ou não importa se seja recém-nascido, mas desde que você entenda que ela ainda não tem a consciência para fazer escolhas, né? É o que a gente chama de morrer o salvo, né? Aqueles que não têm condições de fazer escolhas. Então, suponhamos que você tem uma criança dada a idade ainda de não fazer escolhas, ou vamos colocar recém-nascido. Aí aquela criança morre, fica triste, entra em depressão, e aí vem um profeta, vou te falar o que é injustiça de Deus. Aí vem um profeta, não chore, Deus, na sua onisciência, sabia que a sua criança ia crescer, ia se desviar, ia morrer, e ia ir para o inferno. Então é por isso que Deus acolheu antes que tudo isso acontecesse. Já ouvi muito isso. Ninguém aqui nunca ouviu? Já? Carne pura. Carne pura. Só que na época eu não tinha esse discernimento todo. Eu falando, nossa, que legal. Deus salvou, né? Que legal. Não. Carne pura. Sabe por quê? É acepção. Se o dela o Senhor matou para salvar, não aceito que o meu vá para o inferno. Leva o meu também. É óbvio. Né? Entendeu? Vou ter que repetir de novo? Exato. Mas que história é essa então? Que você teve misericórdia do filho dos outros, saiu matando, saiu levando para não ir para o inferno. O meu foi por quê? Porque você não matou no ventre então. Você não deixa. Tá vendo? E já ouvi muito no passado isso. E pode ser capaz de ouvir hoje também. Pode ser capaz de ouvir hoje. Então, irmão, a Bíblia, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus que Deus nos dá, a gente pega as coisas no ato. Porque podem usar desta revelação da carne que a pessoa passa como de Deus, e isso sim manifestaria uma injustiça de Deus. Como assim? Né? O dele sim, o meu não. Então, isso seria um julgamento que não seria justo. Se Deus levou recém-nascido, é porque levou mesmo. Não tem esse negócio de se crescesse, se nascesse, se não sei o que. Para de contar história. Naquele grande dia, pergunte ele lá. Quem vai falar pastor? E você que está em casa, quarta-feira, nós vamos falar sobre o dom mais supremo de todos, que é o amor. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.